Certa feita, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse: eu sou os salmos, os profetas e a lei. O que era que Jesus estava dizendo? Tudo no Antigo Testamento aponta para mim. Eu sou o cumprimento. Então eu gosto sempre de falar que esse é um salmo que Davi teve um relacionamento com Deus, mas a razão principal dele é apontar para quem? Jesus. Quem é ele? O Rei da Glória. Então nosso tema dessa manhã é o Salmo 24, Jesus Cristo, o Rei da Glória. O Rei da Glória. Vamos ler, Salmo 24. Ele é curtinho, mas ele penetra em nossos corações. É um salmo poderosíssimo. Eu vou ler os ímpares e gostaria que a amada igreja, como de costume, lessem os pares. Amém? Salmo 24. A vinda do Rei da Glória. A palavra de Deus nos diz assim: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, e o mundo e os que nele habitam. E ele diz assim no verso 3: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer? A resposta: ao seu santo lugar. A resposta vem agora, verso 4. Veja só o que é que nós receberemos: aqueles que permanecem limpos e puros. Este receberá do Senhor individualmente, cada um faça por si, e depois venhamos e façamos por tudo. Vou repetir: este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. A partir daqui começa a entrada do Rei da Glória nos portais celestiais. A partir do verso 7, olha o que é que ele diz: levantem as cabeças, ó portas, levantem-se, é um mandamento, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Levantem as cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entrem o Rei da Glória. Vamos ler de novo aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá, todo mundo junto. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Louvado seja o nome de Deus. 3 salmos, eu venho falando disso, a trilogia. Por quê? Porque eles estão consecutivos, salmos consecutivos, 22, 23, 24, tá? São salmos consecutivos. Salmo 22, a gente lembra que Jesus vai à cruz. Naquele momento de cruz, o Salmo 22, não precisa você voltar ainda não, tá? Só para relembrar. Jesus dá um grito de desamparo, onde ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Lembrando que aquele salmo ali, que aquele grito ali, nunca foi um grito de derrota, não, mas é um grito de vitória. Ele venceu por mim e por você na cruz do Calvário. Naquele momento onde ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Ali é Jesus, o pastor salvador, salvando a sua igreja. Salmo 23. Jesus é o bom pastor. Lembram? Salmo 23, o que é que diz no verso 1? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É interessante que nós vamos lá para João 10. O que é que Jesus diz? Eu sou o bom pastor. E mais, o bom pastor, que é Jesus Cristo, do Salmo 23 vai dizer: e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Completa o que ele disse no Salmo 22. Mas para que tudo isso? Para que agora, onde nós lemos, ele vem adentrar nos portais eternos, quando ele disse no verso 8: quem
Quem é o Rei da Glória? Verso 8, o Senhor forte e poderoso, o Senhor das batalhas. Aí ele diz, no verso 9, levante as suas cabeças, ó portas, vai estar tudo escancarado e aberta. Levantem-se, é um mandamento, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aqui é o salmo da coroa, do Rei da Glória, aonde ele adentrará. E outro, adentrará com as suas ovelhas, adentrará comigo e com vocês. Nós adentraremos nos portais eternos, por causa do pastor Salvador, por causa do bom pastor e por causa do glorioso pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. É isso, esse salmo é um salmo profético, e são fatos de um relacionamento, em primeiro lugar, que Davi teve com Jesus, com Deus. Ele é um homem de relacionamento, mesmo nas suas imperfeições, e nós temos que ter relacionamento com o nosso Senhor. Mas ele é principalmente um salmo profético, que aponta, que direciona para o Messias glorioso, que adentrará os portais eternos. Esse é um salmo messiânico, e esse é o salmo da vitória, aonde ele adentrará, não sozinho, mas com todo o seu rebanho, a quem lhe pertence. Ele adentrará comigo e com você. Esse salmo é uma expressão profética de quê? Da ascensão de Jesus Cristo, na sua segunda vinda, onde ele adentrará comigo e com você, com todos, com a sua igreja gloriosa. Por quê? Porque ele já venceu quem tinha que vencer. Eu quero que você volte só um pouquinho, a gente vai ver alguns versículos aqui, porque ele já deixou cravado na cruz, ele já venceu os principados e potestades, e o apóstolo Paulo, ele nos mostra isso. Eu peço que você, Duda, se estiver ligado aí, vamos ligeirinho aqui, Colossenses 2,15, quem quiser abrir, abra, mas vai e volta, tá? Vai e volta para o Salmo 24, olha o que aqui diz, Colossenses, e despojando os principados e as potestades, Satanás, publicamente expôs ao desprezo. Olha o que foi que ele fez, triunfando sobre ele, sobre a cruz. Ele já venceu, ele já derrotou os principados e potestades, ele já triunfou sobre eles, despojando-os e triunfando sobre eles. Aonde e quando? Na cruz do Calvário. Vocês entenderam? Na cruz do Calvário, o Senhor dos Exércitos, o Rei da Glória, já venceu por nós. E nós vamos ver alguns fatos importantes nessa noite, nessa manhã, alguns atributos desse Rei da Glória. Do verso 1 e 2, ele fala dos atributos do Rei da Glória. O que é que nós vamos falar nessa manhã? No verso 3 ao verso 6, como nós devemos adorar o Rei da Glória. Como é que deve ser a nossa adoração genuína a esse Rei da Glória? E do verso 7 ao verso 10, se der tempo, a gente terminar, a gente vai ver a entrada triunfante do Rei da Glória, do Senhor dos Exércitos, daquele que labuta por nós, aquele que foi vencedor, que já é vencedor, tá? Então, a primeira afirmação dos atributos do Rei da Glória, preste bem atenção nessa manhã. Eu quero que você preste muita atenção, não desvie sua atenção. Olha os atributos do único, do incomparável. Por isso aqui não é homens, homem nenhum na terra teve isso. Ao Senhor, versículo 1, pertence à terra, é dele. Esse é o primeiro atributo, ele é Senhor absoluto de tudo que existe na terra. O que é isso, pastor? Homens, animais, campos, florestas, a lua, a terra, o sol, tudo é dele. Inclusive ele é dono do ouro e da prata. Deus, ele é proprietário, titular de tudo que há na terra. Os seres viventes, animais e minerais, tudo é dele.
O homem, como diz Charles Spurgeon, ele vai dizer, é apenas um locatário, é apenas um arrendatário, é apenas um administrador. A igreja ela vai viver bem quando ela aprender que nada pertence a ela. Nada, pastor, nada. Nós administramos os nossos bens, os bens do Senhor. Nós administramos os filhos que são herança minha, né? Não, herança do Senhor. Quando você aprender que você é um mordomo, você viverá bem e melhor. Ao Senhor, verso 1, pertence a terra. Nós estamos aqui como administradores das coisas, de quem? Do Rei da Glória. Nós lemos aqui, Ele é dono de tudo, tudo pertence ao Senhor, a terra é do Senhor. Mas quem disse isso? O próprio Senhor. Vamos colocar aqui, Maria Eduarda, Êxodo 19:5. A Bíblia responde a Bíblia. Isso é muito bom, porque o pastor não trabalha muito. O pastor só pesquisa e faz o seu trabalho. Olha o que aqui diz. Trabalha muito, viu? Trabalha muito. Trabalha 25 horas só para fazer uma pregação. Antigamente trabalhava 48. Está diminuindo porque são 3, 4, 5. Olha o que diz aqui, Igreja do Senhor. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz, preste atenção, e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque a terra é minha. A terra é dele. E quem criou ela? Foi ele. Gênesis. Só precisa colocar o Gênesis 14, 19, Maria Eduarda. Tem 250 versículos que eu coloquei aqui, mas vou botar só esses dois. Olha o que aqui diz, ó. Ele abençoa Abraão e disse, Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E tem lá no princípio de todas as coisas, onde ele criou tudo, ó, com o poder da sua palavra. Ele é poderoso, ele só precisa dizer: haja luz, haja firmamento, haja terra, haja divisão entre águas e terra. Ele é o Criador. E outra coisa da soberania de Deus: ao Senhor pertence a terra e sua plenitude, e muito mais. Eu quero que vocês prestem atenção na parte B do versículo, dos atributos de Deus. Olha o que é que ele diz no finalzinho, tá? E os que, aí ele vai dizer: ao Senhor pertence a terra, a sua plenitude, o mundo e todos, preste atenção, e todos o que nele habita, ou todos os que nele habitam. Todos os seres vivos pertencem a Deus. Ele é dono absoluto de todos os seres. O problema é que na época dos hebreus eles não entenderam isso. Os hebreus tinham que ser canais de bênção para abençoar as outras nações. Eles se orgulharam. A igreja não pode se orgulhar. A igreja hoje é um canal de bênção para trazer outras pessoas, para que outras pessoas sejam salvas e alcançadas pelo poder do Evangelho. Nós não podemos errar. Aonde os hebreus erraram, não podemos errar. Nós não podemos errar onde eles erraram. Eles pensaram que eles eram propriedade peculiar e particular de Deus, e não. Quem é o verdadeiro Israel de Deus? É aqueles que vão crer em Jesus no Antigo e no Novo Testamento. O papel dos judeus era só isso, canais. Mas Davi afirma aqui categoricamente que todos os povos, no final, a terra, a sua plenitude, verso 1, e o mundo e os que nele habitam. Então todos os que nele habitam pertencem ao Senhor. O mundo,
Aqui são todos os lugares, meus irmãos. Quando diz o mundo, são todos os lugares habitáveis, aonde Jesus já foi pregado, aonde Jesus reina como soberano Senhor e Salvador. A diferença entre aqueles que Deus é Senhor e dono de todos é: quem vai crer? Quem crerá? Quem serão aqueles que vão crer? Quem serão aqueles que serão alcançados, se arrependerão e crerão no nosso Senhor? Mas tudo é dele. A diferença vai ser a separação, direita e esquerda. Vinde, benditos do meu Pai, e apartai-vos de mim. Por isso que Deus, na sua longanimidade, está dando ainda oportunidade ao mundo. E o mundo só vai ter oportunidade se a igreja pregar sobre o Rei da Glória, sobre o Senhor dos Senhores. A igreja não pode ser uma igreja omissa. A igreja não pode se omitir na pregação do Evangelho. A igreja não pode ser uma igreja que se omita ao pregar isso aqui, o amor de Cristo, compartilhando, indo, falando que há salvação através do nosso Redentor. O mundo pertence a Ele. É isso. Então eles não podem nos atingir, eles vão tentar. Quem são eles? O mundo e o diabo. Eles vão tentar vir de encontro com a sua igreja. Mas só há redenção através da pregação do Evangelho, através de Cristo. Os verdadeiros, o povo de propriedade exclusiva do Senhor. A diferença é essa, na hora da separação. Mas tudo e todos pertencem a Ele. Mas João vai nos dar uma dica lá. Todos os quanto o receberam, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus, a saber, quem? Os que creram no seu nome. Essa é a diferença. É esse momento da separação. É esse momento. O mundo pertence a Ele. A diferença será a participação. Por isso eu e você não pertencemos ao mundo. Não pertencemos mais ao velho homem. Não pertencemos mais às nossas inclinações, não, nós pertencemos a Cristo, somos povo de Deus, a terra pertence a Deus. Nós temos que lembrar uma coisa: nós somos pó, Ele formou o homem e nós voltaremos ao pó. É interessante que tem um pregador que diz assim, lembre-se, tá? No dia dos grandes sepultamentos e funerais, aí o pastor e pregador vai dizer, caixão não tem gaveta. Vai levar o quê? Não tem gaveta. Aí ele vai dizer, sepultura não tem cofre para você levar nada e deixar nada lá. E ele vai mais longe e diz, cemitério não vai carro de mudança. Não é verdade? Para levar as coisas, caixão não tem gaveta, sepultura não tem cofre, e o cemitério não vai carro de mudança para levar as coisas materiais. Que coisa, né? Por isso, a gente quando dá uma olhada no mundo aí, o crente não tem que se preocupar muito não, porque os poderosos, onde estão eles? Os grandes impérios caíram. Hitler, Mussolini, todos eles foram derrotados. Alexandre o Grande, os grandes Césares da igreja de Roma, todos eles foram abatidos. Stalin morreu, Saddam Hussein um dia desse, não fica nada. Os perseguidores da igreja, não fica ninguém. Às vezes a gente está se preocupando e às vezes se associando com pessoas que vão passar. Às vezes nós estamos olhando e fazendo, às vezes, acordos que não deveriam ser feitos, porque nós já temos uma aliança com o nosso Deus. Então nós não precisamos, nos misturar, nos associar. Jesus vai dizer, quando ele diz aqui o mundo, que o mundo pertence a Ele.
Jesus vai dizer: ó, vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Não se associe com as suas práticas nefastas. Não olhem para eles, para o que eles fazem. Eu vou até falar isso à noite. Antigamente eu achava bonito. Nós se associávamos a ele. Eu aplaudia. Não olhe. O mundo é de Deus. O mundo é de Cristo. A terra, a plenitude, verso 1, e o mundo, e mais os que habitam nele. Está tudo no controle soberano de Deus. O problema é que Deus é diferente do ser humano. Ele faz do jeito que Ele quer, como Ele quer. Ele altera a ordem natural dos fatores e das coisas, meus irmãos. Às vezes nós estamos limitados com o olhar aqui. Não, Deus, Ele age como Ele quer. Ele age na plenitude dos tempos. Ele age no tempo dEle. Onde nós chamamos o Kairós de Deus, não é no meu reloginho aqui, da Shen, não é. Não é, é no tempo poderoso dEle que Ele age. E continuará agindo. Então, quando Ele fala de mundo aqui, não adianta eu e você nos associarmos. Vivemos, mas não somos. Vivemos, mas não somos. E mais, verso 2: o direito à terra é do Senhor. Olha o que aqui diz: porque Ele afundou sobre os mares na hora da criação, e sobre as correntes, e a estabeleceu. Ele não somente fundou, mas estabeleceu a terra, para que nós morássemos nela. É isso, porque Ele afundou sobre os mares. A Deus pertence a terra, porque foi Ele o Criador, Ele fundou. Eu me lembro muito disso, quando fala que Ele fundou. É interessante, ó, porque Ele afundou sobre os mares. Sempre me vem à cabeça o dilúvio, quando o apóstolo Pedro vai dizer que Noé pregava, aqueles 120 anos que ele pregou, ele pregava no Espírito de Cristo, no poder e na autoridade de Cristo. E preste bem atenção, para vocês saberem que o novo nascimento é um ato de Deus. Sabe quantas pessoas foram salvas? Sabem, né? 8 pessoas. 120 anos da pregação. Por isso é um ato de Deus. Então não se preocupe muito quando você estiver pregando. Só continue pregando e vivendo. Porque só quem convence e converte o homem é o Espírito Santo de Deus. Eu e você não podemos fazer isso. No tempo de Noé, a terra foi submersa sobre os mares, porque foi Ele que fundou os mares, porque Ele afundou sobre os mares. E hoje nós estamos vendo o mundo sendo submerso, afundado. Pelo quê, pastor? Pelo pecado, pelo modo pecaminoso que eles vivem e querem que você se moldem também. Não se moldem ao modo deles viverem, deles falarem e deles se vestirem, não. Não, eles estão sendo afogados, eles estão sendo sufocados com os seus pecados e delitos. Eles estão morrendo, porque estão vivendo de uma forma que não agrada ao dono daquele que criou e fundou e estabeleceu a terra sobre os mares, na sua soberania. Ele é dono da terra, porque Ele criou, vai dizer aqui, porque Ele fundou e porque Ele a estabeleceu. Ele é Senhor. Por isso nós não podemos nos moldar, não, mas viver em forma constante de contrição, em forma de arrependimento contínua, em forma de quebrantamento da igreja, pregando e anunciando. Do verso 3 ao verso 6, vai falar agora
de nós, os adoradores, o papel, a responsabilidade dos adoradores, ou os atributos daqueles que adoram. Como é que nós estamos adorando a Deus? Como é que nós estamos adorando o Rei da Glória? Como nós estamos adorando o Rei da Glória? Primeiro ele começa com uma pergunta, é muito interessante, que riqueza. Leiam, meus irmãos, leiam, comam a palavra de Deus. Como disse o profeta, quando ela bater lá dentro, vai ser igual o favo de mel, doce. Às vezes ela desce travando aqui, porque nós estamos vivendo de forma errada, mas quando ela bate lá dentro, ela se torna mais doce do que o mel. Ok, a primeira pergunta, verso 3, ele pergunta: quem subirá? Quem subirá ao monte do Senhor? Primeira pergunta. Aí ele faz a segunda: quem há de permanecer no seu santo lugar? Eis a resposta: quem subirá? Os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Quem permanecerá? Aqueles que foram alcançados por Cristo, se arrependeram, creram e confessaram eles um dia. Essa é a resposta. Quem subirá? Os verdadeiros adoradores. Quem permanecerá? Aqueles que reconhecem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Há uma função da igreja. Lembrem-se que na grande comissão, antes deles irem, antes deles pregarem, antes deles ensinarem, eles fizeram o quê? Se prostraram e adoraram. A função da igreja é adorar o Senhor. O apóstolo Paulo, ele vai mais longe, ele diz: quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Adoração, obediência na fé, é isso. Como eu e você estamos adorando a Deus? Interrogação. Com as nossas vidas, com as nossas mentes, com os nossos atos, com os nossos bens, com tudo que somos. E a música, qual é, Lucimar? Se não for para te adorar, Bia, para que o quê? Para que eu nasci. Se não for para, porque eu estou aqui. Adoradores, atos, pensamentos. Um adorador é um estilo de vida. É a forma que ele fala, é a forma que ele anda, é a forma que ele se comporta, é a forma que ele vive, fora. Ser adorador aqui é fácil. Ser adorador é falar como Jesus falou, é andar como Jesus andou. É um modo de vida, é um comportamento de cristão, numa vida cotidiana, diária. Não mude seu estilo de vida. Perguntaram a Martinho Lutero: o senhor vai fazer o quê quando Jesus voltar? Ele disse: eu vou continuar adorando a Deus em tudo que eu faço. Se eu estiver na minha horta plantando, eu estou adorando. Se eu estiver servindo a Deus ou trabalhando em outro lugar, eu estou adorando a Deus. Então continue adorando a Deus até a volta do Senhor, adorando no seu cotidiano, na sua vida normal. Adoração, adorar a Deus, ter relacionamento com Deus, relacionamento, se colocar, se prostrar aos seus pés. É uma vida de relacionamento na vertical, assim, nós temos que estar prostrados e olhando para a vertical, para o Rei da Glória, aquele que adentrou aos portais eternos. Ele quer adoradores. Por quê, pastor? Porque as glórias desse mundo aí que está aí fora não valem a pena e são passageiras. Nós já experimentamos, não é verdade? Muitos aqui já experimentaram vaidade de vaidade,
Ao contrário, o adorador agora vai amá-lo, vai obedecê-lo, vai glorificá-lo. Isso é um adorador. É estar na presença dele diariamente, constantemente, viver completamente, somente para ele. O reino é o primeiro lugar. Não se preocupe, que ele te garante as demais coisas. E não é só alimento, vestimento e o que beber, não. É todas as demais coisas. Mas você tem que estar na presença do Santo, do Rei dos Reis, aquele que é Senhor. Nós temos que estar cheio do Espírito Santo. Não ore pedindo que o Espírito Santo venha para você. Está orando errado. Você já é habitado. Às vezes eu venho aqui no púlpito e disse, eu vou consertar. Vem, Espírito Santo, tu já é habitado. Peça assim, encha-me mais. Encha-me, Senhor, mais do teu Espírito. É isso. Você pede o Espírito Santo para quem não foi alcançado ainda. Se eu perguntar a Isaac e a Júlia lá, eles respondem na minha salinha lá, isso aí. Respondem. Respondem isso aí. O que você tem que ter é a plenitude do Espírito Santo. Ore pela plenitude. Senhor, que eu seja completamente pleno. Vem, Espírito Santo. Já habita. Tu já é casa, templo, morada do Espírito Santo de Deus. Agora ore pela plenitude. E ore sim pedindo que o Espírito Santo sopre. Vou pregar sobre isso hoje à noite. Sobre a vida do teu filho que ainda não foi encontrado e achado. Sobre a vida da tua família. Você pode orar, sopra, Senhor. Mas eu já tenho. Eu oro pela plenitude do Espírito Santo. Quem subirá, verso 3, ao monte do Senhor? Quem há de permanecer? Duas respostas poderosas o salmista nos dá no verso 4. Ele vai falar de limpeza e de purificação. Olha o que é que diz no verso 4. Eu disse, tem uns salmistas e uns livros e uns pregadores que ajudam demais o pastor. Ele faz a pergunta e dá a resposta. Que coisa boa, não é não? Veja só, quem subirá? Resposta, verso 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Não é um monte onde os outros ficam orando de madrugada, não, tá? Esperando Deus lá, não, Deus está em todos os lugares. Eu disse um aí, pastor, eu quero orar lá no monte. Eu disse, ore no monte de Bíblia, no monte da Bíblia, na livraria da Bíblia, meu irmão. Orar no monte de madrugada. Eu quero orar, pode orar de madrugada, mas não precisa ir para um monte, não. Ou Deus não é onisciente, onipotente e onipresente? Meu Deus, vou orar no monte. Mas pode ir, quer passar a noite lá, passe. E ore pela vida do pastor também. Quem subirá? Resposta, verso 4. O que é limpo de mãos e puro de coração. São esses que vão estar na presença gloriosa de Deus. São esses os adoradores que eu falei. Limpos de mãos, puro de coração. Quando diz limpos de mão, está falando da excelência, da moralidade do cristão. Eu tenho que ter excelência no que eu falo, nos meus valores. Eu não posso quebrar os meus valores cristãos, familiares. Droga é droga, continua sendo droga. 40 gramas, que conversa é essa? É droga. Quer saber o que é ter um filho drogado? Pergunte a uma mãe de um filho drogado. Aborto é aborto. Teve um que disse, pastor, mas foi estuprada. Não importa, é matança, é assassinato do mesmo jeito. Não seja politicamente correto, meu irmão. Repreendi na hora, ficou com raivinha, pode ficar. Não, porque foi... Meu irmão, você não entende Deus. Vai matar? Não assassinarás. Aborto é aborto, não importa.
O crente, ele não se molda à forma do mundo, meu irmão. Não tem conversinha, não. Oxe, que conversa é essa? Repreendi. Não, mas como esse menino será se ele nascer de um estupro? Eu disse, quem é tu para tu julgar? Quem é esse menino ou quem deixa de ser? A gente é muito fácil, né? De ser levado por um programa de televisão que desde a época de 80 influenciou os nossos filhos. Muitos estão perdidos por causa dela. Naquela rede de televisão que a gente sabe quem é, um esgoto a céu aberto. Aí ficam assistindo e ficam na narrativa pensando que é certo. Aborto é aborto, droga é droga, ponto final. É o que a Bíblia diz. Quer ir contra ela? Quer ir contra ela? Contra a sua autoridade maior dentro da igreja? Ou vocês pensam que é o pastor? Não é não, é ela, ó, acima de tudo e de todos. Não seja politicamente correto, não se moldem ao estilo de vida deles. Pureza, é isso. Primeiro ele diz no verso 4, os que são limpos de mãos. A integridade dos valores e da moralidade devem continuar. Eu não vou fraquejar, pastor, não me curvarei, não. Meu estandarte e o teu é esse, não é o que o mundo mostra e quer nos moldar, não. Por isso que muitos não aguentam a pregação do Evangelho. Porque ele fala e abre o coração do homem, mostra o coração do homem. Por isso que a salvação é uma ação de Deus, convertendo o homem. Então ele diz, isso aqui é a excelência, limpos de mão, a excelência da integridade e da moralidade cristã. Não desista, não se deixe ser influenciada ou influenciado. Não. Os valores têm que ser mantidos cristãos, do jeito que Deus deixou, a moralidade, os bons costumes, conforme Deus deixou. Pureza, ele fala puro também. Pureza é uma ação, pureza é um desejo de ser e continuar puro, limpo, dia a dia, diante de Deus, através do que Cristo fez por nós, nos purificando, nos limpando, nos tratando. É assim que Deus age e trabalha, por meio de Cristo, através de Cristo, independentemente de onde você esteja, fora da igreja ou dentro da igreja, puros. O puro ama de fato e de verdade. O puro não faz acepção de pessoas. Por isso que muitos ficarão pelo meio do caminho, porque fazem acepção de pessoas, olham com indiferença. O puro não faz diferença. Deus não fez por mim. Quem era eu? Quem é você agora para olhar quem está do seu lado e fazer um auto-julgamento? Ame mais, viva mais, limpos de mão. Nós vivemos aquilo que vivemos, aquilo que fazemos, dia a dia. O puro de coração apresenta aquilo que nós somos, o que Cristo fez nos purificando. Então, limpos, lembrem-se, né? Anotaram, está ligado à integridade, à moralidade. Lembram de Jó? Íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Por que íntegro e puro? Porque os impuros não herdarão o reino dos céus. Por isso nós temos que ser moralmente limpos. Aí sim teremos comunhão com Deus. Por isso nós não somos salvos por obras, nós somos salvos pela fé. Mas Tiago vai dizer que a fé sem obra é morta.
Deus, Ele nos traz para fazermos boas obras, para que a árvore dê frutos, para que a árvore frondosa frutifique, que a semente que foi germinada no meu e no teu coração frutifique a 30, 70 e a 100. Tem uns que só vão chegar a 30, louvado seja Deus. Tem uns que vão chegar a 70, louvado seja Deus. Tem uns que chegarão a 100, aleluia. Mas se já está em 30, louvado seja Deus. Dê frutos. A semente tem que germinar. Germinar. Por isso que ele diz no verso 4: o que é limpo de mãos. Ele está falando daqueles que vão permanecer. Estão lembrados, né? Daqueles que vão subir. O que é limpo de mãos, o que é puro de coração. Os adoradores, é isso que nós vamos fazer, limpos de mãos. Está ligado à purificação. Purificação. Os adoradores têm que ter um coração puro. Por que, pastor? Por que Jesus disse isso? Vamos colocar aqui, Maria Eduarda. Sermão da Montanha, Mateus 5:8. Mateus 5:8. Aqui, ó. A resposta para isso aqui. Tá ligado diretamente. Jesus responde e dá a resposta para os que são limpos. A Bíblia é muito boa, é muito fácil. Porque ela responde à Bíblia. Vamos ler juntos aqui numa só voz. E não baixe o tom não canse não, que o pastor ainda não cansou. Quanto mais vocês. Vamos lá? Bem-aventurados. Entenderam? Quem subirá e quem permanecerá? Os limpos de coração, porque chegarão no céu, verão a Deus. Está aqui a resposta. A Bíblia responde à Bíblia. Então, meus irmãos, não basta fazer coisas boas, mas nós temos que ter as motivações corretas, para que nós sejamos isso aqui, limpos de mãos e puros de coração. Para quê, pastor? Para que nós possamos ver a Deus. Nós temos o exemplo de Saul no Antigo Testamento. Pensou que estava fazendo o que agradava a Deus, pegando todo tipo de coisas sacrificadas a demônios, porque aqueles espólios eram sacrificados a demônios, levou para ser sacrificado a Deus. O que é que Deus disse? Não quero teus sacrifícios. Ele só queria naquele momento obediência. Então é isso que Deus quer da sua igreja, obediência na fé. Sacrifício sim, mas o culto racional que Paulo fala lá em Romanos 12, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí sim, aí você vai experimentar qual seja o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É assim que a igreja vive. E ele fecha no final, dizendo assim, para a gente encerrar, depois a gente dá o restante no próximo domingo. No finalzinho do verso 6, um adorador, ele não entrega a sua alma à falsidade. Isso aqui é muito profundo. Vamos ver se vai dar tempo de falar sobre isso. Olha o que aqui diz. Primeiro, quem entrará e permanecerá no céu? O limpo de mãos e o puro de coração. Segundo, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com intenção de enganar. Isso aqui é de uma profundidade tão grande. Falsidade, aqui está ligado à vaidade. O que é falso, o que é irreal. O adorador não se entrega à falsidade, é isso. Não se entrega à falsidade. Não se entrega à adoração dos ídolos. De onde, pastor? Do nosso coração. Não se entrega aos ídolos do nosso coração. Não. Nós não se prostramos diante dos ídolos.
muito menos dos nossos corações. Nós não nos entregamos o que? À falsidade. A tua alma já teve, já tem o Espírito Santo através de Jesus, o Nazareno. Não fazemos juramentos com intenção de enganar. O que é isso, pastor? O mandamento dá falso testemunho. Terrível coisa, maldito é aquele que levanta falso testemunho contra o teu irmão. Isso é falso testemunho. O que ele diz aqui, nem faz juramentos com a intenção de enganar, falso testemunho. Um adorador de verdade, um adorador por excelência, não compactua com a mentira, não aceita os subornos e nem os enganos. Nós não traímos as nossas esposas, nós não condenamos os inocentes. Olhos e boca que acusa, olhos que condenam, não. Ao contrário, nós perdoamos aqueles que nos ofendem, como Cristo mandou. Senão você não será perdoado. Eu vou dizer uma coisa para você. Nesta manhã, e você preste bem atenção no que eu vou falar. O falso testemunho fecha as portas do céu para você. Não herdará o reino dos céus. Porque aqui está ligado à mentira, os mentirosos que levantam falso testemunho. O falso testemunho pode destruir não somente uma pessoa, mas uma família toda. O céu está fechado se você vive assim. E eu digo mais, se você vive assim, talvez você nunca nasceu de novo. Ao contrário, seja filho do diabo. Pastor, o que é falso testemunho? Isso é tão grave, é gravíssimo. É uma expressão fraudulenta contra o meu irmão. Nunca se levante contra o teu irmão. Nunca se levante contra o teu irmão. Tu está se levantando contra o próprio Deus. Paulo, por que tu me persegues? Quem és tu, Senhor? Cristo, a quem tu me persegues? Ele pensou que estava perseguindo os judeus convertidos, ele estava perseguindo o próprio Cristo. É uma expressão fraudulenta. O falso testemunho é uma história forjada, é uma difamação, é uma calúnia, é uma mentira, que são adequados sim, tudo isso aqui. Para quem, pastor? Para os filhos do diabo, que não amam, que não perdoam, e que ainda levantam falso testemunho. Para que nós possamos terminar. Quem não vive assim, fará o quê? Verso 5, vamos ler todo mundo junto. A gente continua do verso 5 ao verso 10. Quem não vive assim, o que é que ele vai receber? Vamos ler aqui, igreja, lá no Data Show. Vamos lá? Este receberá do Senhor. Amém? Vamos ler de novo, foi baixo. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça de Deus, a sua salvação. Quem não vive assim, dando falso testemunho, receberá tudo isso aqui. Você tem todas as garantias. A Bíblia nos mostra como nós devemos viver e prosseguir diante de Deus. Pastor, o que é que eu tenho que fazer? Disponibilize o seu coração para viver mais na presença dEle. Comunhão com seus irmãos no meio do povo de Deus. As juntas e medulas estão interligadas e ligadas. Não fuja da tua igreja. Talvez esteja uma melhor aí. Fuja para outra se quiser. Mas não saia do meio do povo de Deus. Não existe igreja perfeita, nós estamos sendo aperfeiçoados dia a dia.
para receber isso aqui do Senhor, somente no céu. Já recebemos, já fomos justificados em Cristo, mas foi no ato de Deus na cruz, glorificados, perfeição só, quando adentrarmos nos portais eternos. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, nos dividir em sala de EBD. Os juniores sigam Maria Eduarda, porque a irmã Liliana está fazendo um treinamento. Tá? Os juniores, a sala batizandos, me sigam, e o restante tudo normal. Curve sua cabeça, baixe sua fronte, e vamos orar pela divisão de salas, em nome de Jesus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, pela Tua palavra maravilhosa. Ó Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ó Pai, Tu nos mostra por onde devemos seguir, qual o caminho. A Tua palavra, ela é luz que ilumina as nossas vidas. Ó Deus, que ela possa ter penetrado em nossos corações hoje. E que nós não possamos, ó Deus, viver somente ser ouvintes, não, mas praticarmos de fato e de verdade. Praticar tudo que está aqui nos Teus santos estatutos, na Tua santa palavra, ó Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor possa nos capacitar para vivermos e fazermos, ó Deus, a Tua vontade. Que nós possamos, ó Deus, ao sairmos adiante, ó Deus, das quatro paredes da Tua igreja, que nós possamos ser verdadeiramente igreja para fora, sendo, ó Deus, as Tuas testemunhas bíblicas, sendo as Tuas testemunhas fiéis. Não só isso, mas sendo as Tuas Bíblias abertas, exalando o bom perfume de Cristo, por onde passarmos. Abençoa cada professor, ó Deus, que se dedicou a semana toda, se preparando, ó Deus, para trazer a palavra para as salas agora, cada uma dividida. E nós sabemos, ó Deus, que agora nós queremos aprender mais e mais de Ti. Ó Deus, não para nos enchermos, mas que nós possamos viver e compartilhar aquilo que o Senhor nos ensinou com outras pessoas. Abençoa os professores, abençoa cada aluno das nossas salas que estão literalmente matriculados nas salas, ó Deus Santo. E continua fazendo, ó Deus Todo-Poderoso, grandes coisas no meio do Teu povo. É isso que nós Te pedimos nessa manhã, ó Deus. Oramos e Te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Estamos divididos, meus amados, hein?